Por favor, abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo de número 16, para o último episódio da nossa série, o Evangelho na Prática. Romanos 16, a partir do verso de número 17. Romanos 16, a partir do 17. Se você vai usar aplicativo, e quer a mesma versão que eu vou ler a NVI, tá? Para você que está em casa, você pode usar a sua Bíblia, também pode acompanhar na tela, nós também vamos projetar aqui. Palavra do Senhor, em Romanos capítulo 16, a partir do verso 17 até o final do capítulo, diz assim: recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês. Por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Timóteo, meu cooperador, envia-lhes saudações, bem como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que redigi esta carta, saúdo vocês no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhes saudações. Erasto, administrador da cidade, e nosso irmão Quarto, enviam-lhes saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com vocês todos. Amém. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio seja dada glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Queridos, hoje é o 13º e último, o episódio da nossa série, o Deus de toda a terra. Olha, voltei lá para a série de Gênesis agora. Da nossa série, o Evangelho na Prática. E o título do episódio de hoje é o Evangelho da Bíblia. O Evangelho da Bíblia. Feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Paizinho querido, em nome de Jesus, nós precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Eu preciso muito que o Senhor nos faça transbordar do Teu Espírito, me faça transbordar do Teu Espírito, e que isso me capacite a ser profeta do Senhor, uma voz do céu para a edificação do Teu povo, e de forma especial também preenche, transborda do Teu Espírito na vida de todos aqueles que estão aqui, que estão nos assistindo, que vão assistir a gravação posteriormente, para que compreendam a Tua palavra, para que possam discernir a Tua voz e ser capacitados para viver de acordo com a Tua vontade, Pai. Nos abençoa, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Então fala o nosso coração. É o que eu te peço, Paizinho, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, em toda a história da igreja, tem surgido gente querendo trazer ideias, doutrinas diferentes do Evangelho da Bíblia, tá? Tem aqueles que negam o Evangelho da Bíblia, tem aqueles que querem acrescentar coisas ao Evangelho da Bíblia, tem aqueles que querem mutilar o Evangelho da Bíblia, aceitar partes dele e outras não. E aí, queridos, diante dessa situação, a igreja está o tempo todo numa guerra, o tempo todo sendo alertada pelo Espírito para estar atenta em relação a isso. Antigamente, para uma heresia chegar na sua vida, era preciso alguém bater na sua porta, né? Quem nunca
foi atender a porta para testemunha de Jeová? Quem morava em casa, certamente já lidou com essa situação alguma vez. Então, isso é uma coisa extremamente comum. Pelo menos era. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia você não precisa que ninguém bata na sua porta, nem precisa que ninguém lhe aborde numa praça para lhe dar um folheto ou um livreto de uma ciência, de uma doutrina, de uma sociedade nova, de uma coisa nova, de uma ideia nova. Não. Por quê? Porque os falsos mestres estão no seu aparelho celular, nas redes sociais. Muitos deles com milhares, centenas de milhares e até milhões de seguidores na internet. E aí, diante dessa situação, a gente fica num beco sem saída, porque como eu vou saber em quem confiar? Como eu vou saber a quem ouvir? Porque é uma enxurrada de aberrações doutrinárias que estão aí o tempo todo, chegando até nós por meio das redes sociais. Diante dessa situação, nós somos desafiados a buscar em Deus uma maneira de lidar com essa situação. No tempo da igreja primitiva, no primeiro século da igreja, não era diferente. Eram muitas doutrinas novas, ideias novas, movimentos novos, pessoas diferentes, que traziam ideias diferentes e que atacavam as igrejas com isso. Se você já leu o Novo Testamento, você deve ter percebido que tem cartas inteiras, livros inteiros do Novo Testamento que foram escritos exclusivamente por causa desse problema. Gálatas é um deles, Colossenses é outro deles, 1 João é outro deles, a carta de Judas. Então a preocupação dos apóstolos ali é o que disse Judas no início, no início da sua carta, que a igreja aprendesse a batalhar de uma vez por todas pela fé. Aliás, aprendesse a batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então esse problema tem aconteceu no primeiro século, aconteceu nos primeiros séculos da igreja. Você vê lá na história os pais apologistas precisando defender as doutrinas básicas da fé por causa de hereges que se levantaram. E isso tem acontecido até os dias de hoje. No caso da igreja de Roma, quando nós lemos a carta de Paulo aos Romanos, a gente não percebe no teor do texto que esse era um problema que já tinha chegado lá. Então, se você lê Romanos, você não sente que a igreja estava naquele momento sob ataque dos hereges, sob ataque dos falsos mestres. Mas ainda assim, Paulo entendeu que deveria terminar a sua carta com uma advertência em relação a isso, avisando a eles. Por quê? Porque, queridos, embora lá ainda não tivesse chegado, mas em vários outros lugares isso já estava acontecendo. Já tinham pessoas questionando o evangelho dos apóstolos na província da Ásia Menor, na região da Macedônia, em muitos outros lugares. E aí não ia demorar muito para chegar na capital do império também. Consequentemente, Paulo que acabou de ensinar para eles o que é o evangelho na sua carta aos Romanos, uma exposição detalhada que ele dá sobre o que é o evangelho, ele encerra dizendo: agora que vocês têm esse evangelho, se firmem nesse evangelho para estarem prontos para lidar com esse problema que certamente mais cedo ou mais tarde vai acontecer. E aí, diante disso, me parece que esse final de Romanos é extremamente útil também para nós hoje. Porque uma vez que isso é um fenômeno muito forte hoje também, os princípios que Paulo vai ensinar aqui, para ensinar a lidar com essa situação, eles vão ser muito úteis para nós, para que nós também aprendamos a lidar com essa situação nos nossos dias. Amém? Então essa é a ideia básica de hoje. Eu quero lhe chamar a atenção para ficar aí conectado de fato naquilo que Deus tem para você. Tá? O que é que o texto vai ensinar para nós? Que conhecer o evangelho da Bíblia é a chave de tudo, né? Então, do jeito que Paulo diz, olha, se firmem no meu evangelho, né? Então, conhecer o evangelho da Bíblia nos capacita a, em primeiro lugar, rejeitar os falsos mestres e seus ensinos. Então, conhecer o evangelho da Bíblia nos capacita a quê mesmo? Vamos dar uma olhada nos versos do 17 até o 20. Olha o que o texto vai dizer.
Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Queridos, como nós já dissemos na introdução, a preocupação de Paulo com os falsos mestres, especificamente em relação à igreja de Roma, era uma preocupação preventiva, né? Não era uma preocupação de um problema que já estava ocorrendo, era uma preocupação preventiva. Ele entendia que mais cedo ou mais tarde isso iria acontecer, as heresias iriam chegar por lá. E por isso ele disse a eles: olha, eu sei que vocês são obedientes, todo mundo tem ouvido falar da obediência de vocês, tá? Mas vocês têm que se precaver. Então Paulo diz: olha, mesmo crente obediente, mesmo crente que está firmado na sua fé, ele corre o risco de ser enganado por um falso mestre desse. Aí ele vai e diz: por isso que eu quero que vocês sejam, primeiro, ele fala, eu quero que vocês sejam sábios quanto ao que é bom, ou seja, em outras palavras, ele está dizendo, eu quero que vocês busquem com sabedoria boa doutrina, busquem com sabedoria aquilo que é correto, aquilo que eu tenho ensinado, essa é a ideia, né? E sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. E essa tradução, ela, na minha opinião, não foi bem a melhor escolha, porque a palavra grega akéreos, ela tem o sentido de algo puro, sem mistura, sem ser contaminado, sabe? Então, assim dizer, sem malícia, pode dar a entender, seja ingênuo, né, na nossa língua de hoje. Então, fica uma ideia meio dúbia. Mas a ideia aqui de Paulo é, olha, busquem com sabedoria a boa doutrina e estejam incontaminados, não se misturem com essa falsa doutrina, não deixe isso chegar até a mente, até o coração de vocês, se afastem disso. E aí ele vai, no decorrer do texto, ele dá uma descrição desses falsos mestres. E essa descrição dos falsos mestres é especialmente útil para nós, para que nós possamos identificar esses falsos mestres de hoje, tá? E aí o que é que ele diz sobre esses falsos mestres? A primeira coisa que ele falou aqui nessa parte é que eles colocam obstáculos à doutrina apostólica. Então ele diz, olha, eles causam divisões, colocando obstáculos àquilo que vocês têm aprendido, ou seja, aquilo que eu ensinei para vocês, aquilo que é o fundamento doutrinário que os apóstolos lançaram sobre a igreja. Então, queridos, prestem muita atenção, uma maneira boa para você identificar um falso mestre, é quando ele põe em dúvida a doutrina apostólica, quando ele traz algo que seja diferente do que é aquilo que os apóstolos ensinaram na palavra. Por exemplo, teve um falso mestre, alguém que eu considero um falso mestre dos dias de hoje, que num vídeo disse o seguinte, ele disse, olha, não existe esse negócio de ortodoxia, não existe esse negócio de doutrina correta. Então ele vai e diz assim, tem tradições, está entendendo? Mas não tem isso, eu não conheço, desconheço essa história de doutrina correta. Agora uma coisa eu conheço amar o próximo, eu conheço repartir o pão. Parece um discurso bonito, né? O coração da gente até fica meio, né? Pois é, esse negócio de doutrina, o importante é o amor. Mas, queridos, preste atenção, isso é não apenas uma afirmação maligna, mas é também uma afirmação absurda do ponto de vista racional. Por quê que eu estou dizendo que isso é uma afirmação absurda do ponto de vista racional? Porque, queridos, o que é que eu tenho de base sólida
para ter a certeza de que amar o próximo é uma coisa correta? O que eu tenho de base sólida para ter a certeza absoluta e inquestionável de que repartir o pão é uma coisa correta? O que nós devemos fazer? O quê? A minha intuição? Mas a intuição de muita gente diz que não. O meu pão é meu e pronto. Né? Como é que fica? Não. Eu preciso de alguma afirmação fora de mim, que eu tome por verdade, e que por causa dessa afirmação, eu seja levado a amar o próximo e repartir o pão. Concordam comigo? Então perceba, o amor só pode ser considerado inquestionavelmente valioso se eu tiver uma doutrina inquestionável que afirma que o amor é valioso. Então isso é absurdo dizer, não tem doutrina correta, o que importa é amar. Isso é absurdo. Isso é uma corrupção. É preciso haver uma doutrina que afirme isso. Queridos, a igreja em si só, ela tem como base um alicerce doutrinário. Olha o que Paulo vai dizer aos Efésios, lá no capítulo 2, versos 19 a 21. Portanto, Paulo descrevendo a igreja, essa é uma das descrições, aliás, essa é a metáfora preferida de Paulo para a igreja, né? Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, e no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Então, o que é a igreja para Paulo? A igreja para Paulo é um prédio, um edifício onde Deus habita. Tá? E esse edifício está sendo construído, ele está em obras o tempo todo. Em toda a história da humanidade, o edifício continua em obras. E esse edifício só pode se manter seguro porque ele tem um alicerce sobre o qual ele é construído. E que alicerce é esse? A doutrina dos apóstolos. O que eles ensinaram. Cristo é a pedra angular. É o ponto de partida desse alicerce. Então toda a doutrina apostólica é acerca de Cristo. Então é sobre Cristo, sobre quem Cristo é, sobre o que Cristo fez, sobre o que significa a sua obra na cruz, sobre como nós nos tornamos seus seguidores e como o seguimos, como somos discípulos dele como mestre. Mas quem nos transmite esse alicerce seguro com base nessa pedra angular são os apóstolos. É a Bíblia, queridos. É o que está escrito. Sem uma doutrina escrita, firmada, o prédio fica bambo. O prédio não tem solidez. Aí você me pergunta, pastor, então me explica o que é a ortodoxia. É fácil. A ortodoxia é a preservação desse alicerce. Quanto mais esse alicerce é puro, mais o que eu digo é ortodoxo. Se o que eu ensino para você corresponde exatamente ao ensino que eles colocaram ali no Novo Testamento, ao ensino que corresponde na Escritura Sagrada, é ortodoxo. Mas se eu trago algo novo, que uma revelação nova me foi dada, porque eu recebi 2 anjos me dizendo para escrever outro livro, ou se eu trago para você, não, mas o que Paulo disse é porque foi da cabeça dele, fulano, não, aí pronto, é aí que a ortodoxia vai embora. Então existe sim a ortodoxia, e é somente fortalecidos nessa ortodoxia que nós podemos amar de verdade, e repartir o pão como agrada a Deus. Amém? Então, Paulo ensina a gente a identificar o falso mestre. O que é um falso mestre? É aquele que põe obstáculos, que nos leva a questionar a doutrina apostólica. Segunda coisa, o falso mestre, ele diz que o que eles fazem é por interesse próprio. Paulo diz aqui, olha, eles não estão servindo a Jesus nosso Senhor, eles servem a seus próprios apetites. Queridos, o que esses caras querem é publicidade. São seguidores, é serem famosos. Por isso que quando você pega esses caras, qual é a coisa que eles mais gostam de fazer? Chocar. A polêmica, né? Eles precisam dizer uma coisa que ninguém disse,
Uma coisa inacreditável. Uau! Que coisa incrível! Que negócio impressionante! Por que que eles fazem? Teve até um que insinuou que quando Jesus fala ali para a mulher do poço, essa mulher samaritana na beira do poço, que ele tinha uma água viva para dar para ela, isso era uma insinuação em relação à esperma, à ejaculação. Você não... mas existe quem diga um absurdo desse. Está entendendo, queridos? Aí o cara, agora, quando o cara diz um negócio desse, aí circula na internet inteira. Porque tanto quem concorda, compartilha, como quem acha um absurdo, compartilha. Aí circula na internet inteira. Aí os seguidores, e toma aumentar. Essa galera ama polêmica, essa galera ama a novidade, ama dizer uma coisa que ninguém disse, queridos. Não é esse o papel do verdadeiro mestre. O verdadeiro mestre não tem que trazer a novidade da vez. O verdadeiro mestre tem que trazer a verdade de sempre. A verdade eterna. É isso. Esse é o papel do verdadeiro mestre. Então, não se iluda com esses caras. Sabe? Por que essas pessoas insistem em sempre negar a doutrina ortodoxa? Porque a doutrina ortodoxa não é popular, gente. Se você prega o alicerce apostólico, aí você vai ter que se render a coisas que batem de frente com esse mundo novo que nós vivemos. E aí, ao invés de seguidores, você vai ter inimigos, porque é só pau, só comentário para meter o pau em você. E aí, a galera não está interessada nisso. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu não tenho interesse em ser popular. O que eu quero é ser fiel. Está entendendo? Se mais pessoas puderem ser ensinadas por mim, eu não vou achar ruim. Justamente porque eu quero ser fiel. E se mais pessoas puderem ser instruídas por uma doutrina fiel, isso é uma boa coisa. Mas esse não é meu interesse. Esse não é meu objetivo. Aliás, sendo franco com vocês, eu ando tão revoltado com rede social, que eu não sei ainda por que eu não saí de tudo. Porque a vontade que eu tenho é de não ter mais nada. Não ter Facebook, não ter Instagram, não ter mais coisa nenhuma. Está entendendo? Você não vê, para você ver, me diga, quantas postagens minhas você costuma ver? Né? É um negócio que... Eu comecei um canal no YouTube quando eu estava em Belém, né? E aí, resultado, eu comecei um canal, eu recortava as mensagens que eu pregava lá na igreja e colocava. Depois que eu vim para cá, eu parei de fazer isso. Porque eu não já tenho o canal da igreja? Eu quero que a pessoa conheça a igreja, e não eu. Não é meu nome que tem que ser divulgado. Quero que as pessoas conheçam a igreja, se firmem na igreja. Está entendendo? A igreja é maior do que o pastor. A igreja é maior do que o pregador. Então, isso é uma coisa muito clara para mim. Então, queridos... Não vá na onda desse pessoal, o que eles fazem é por interesse próprio. E outra coisa, eles têm um discurso agradável e sedutor para os ingênuos, né? Paulo diz que eles têm uma palavra macia, né? Uma palavra suave e de bajulação, para encher o seu ego, para massagear o seu ego. Eu fiz uma pesquisa essa semana, em vários perfis de rede social de falsos mestres, pelo menos aos meus olhos, na minha leitura, que são falsos mestres e que são muito populares, né? E aí eu vendo, né, 300 mil seguidores, 350 mil seguidores, 400 mil, até que teve um que eu fiquei chocado. O cara tem 8,9 milhões de seguidores. Eu digo, meu Deus do céu. Já pensou a multidão de gente que está ouvindo as besteiras que esse sujeito fala? E aí, resultado, eu vou lá, aí eu digo, não, eu preciso ver. Aí comecei a assistir os vídeos, né? Peguei ali um limão, para se por acaso eu tivesse enjoo, cheirar o limão. E aí eu digo, bom, vamos... Isso aí, eu não fiz isso não, tá? Isso foi só para florear o discurso, tá certo? Foi só para florear o discurso. Mas aí, eu fui ver os vídeos do cara.
E, queridos, é impressionante, né? Algumas coisas que me chamaram a atenção. Primeira delas, não confronta nada. Não tem confrontação. Não convida para o arrependimento. É como se você não tivesse nada do que se arrepender. Está entendendo? É somente psicologia de encorajamento para você acreditar em si mesmo. Basicamente isso. Aí o que é que fica mais complicado? É que as mentiras, elas não estão sozinhas. Vez por outra vem umas verdades juntas. E aí com essa mistura fica mais difícil de você identificar. E a voz do cara é uma coisa linda. Eu fiquei vontade de dar um beijo nele. Está entendendo? Sabe, é muito carinho. É muito afago. Meu querido, minha querida, presta atenção. Desconfie de quem só diz o que é agradável de ouvir. Desconfie de quem só fala o que você gosta de ouvir. O Evangelho, queridos, não exalta você. O Evangelho não exalta você. O Evangelho não faz você acreditar em si mesmo. O Evangelho diminui você. O Evangelho mostra quem você de fato que é, um pobre pecador, carente da misericórdia de Deus. Aí você diz, poxa, eu não acredito em mim. E agora como é que fica? Eu digo, que bom, você está num bom caminho, porque você não é lá essa Coca-Cola mesmo para acreditar em você mesmo. Mas eu quero lhe dar um caminho novo, acredita em Jesus. É Ele quem resolve o seu problema. É Cristo aquele que você deve confiar, é nele. Então, mesmo que você seja um crente maduro, mesmo que você esteja na palavra há muito tempo, não ache que você está completamente imune. É o que Paulo falou para os romanos, vale para vocês também. Não se misture com isso. Não se dilua com isso. Está entendendo? Identifique essas pessoas e, acima de tudo, conheçam-se, fortaleçam-se, firmem no Evangelho da Bíblia. Tá, queridos? Guarda o que eu vou lhe dizer aqui. A melhor maneira de se proteger de uma mentira é conhecer bem a verdade. Essa é a melhor maneira de você se proteger de uma mentira. Amém? Então, conhecer o Evangelho da Bíblia nos capacita a rejeitar os falsos mestres e seus ensinos. Segunda coisa, conhecer o Evangelho da Bíblia nos capacita também a reconhecer os verdadeiros servos de Deus. Interessante que Paulo, depois que traz essa advertência com os falsos mestres, ele vai agora trazer as saudações dos que estavam com ele, dos seus colaboradores. Olha o que o texto vai dizer nos versos do 21 ao 24. Timóteo, meu cooperador, envia-lhe saudações, bem como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que redigi essa carta, saúdo vocês no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia-lhe saudações. Erasto, administrador da cidade, e nosso irmão Quarto enviam-lhe saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos. Amém. Queridos, nós vimos domingo passado que as saudações no contexto da igreja do primeiro século eram muito diferentes das saudações de hoje, né? Hoje em dia, as saudações são um mero ritual social. As saudações são só formalidade. Bom dia, boa tarde, como vai? Você pergunta como vai, mas você não quer saber como o outro vai, né? Então, é só uma formalidade. Oh, como vai? Tudo bem? Não quero saber, não me responde. Só diz que está tudo bem e deixa eu ir embora logo, por favor. Então, é assim que a coisa funciona hoje. Naquele tempo não era, tá? No contexto lá da igreja antiga, no contexto judaico antigo, as saudações eram expressões verdadeiras de afeição, né? Elas tinham um significado muito importante. Quando você não gostava de uma pessoa, você não saudava ela. O judeu na rua não saudava os gentios, porque achava que não tinha parte com eles, né? Então era isso. Quando eu saudava alguém, eu saudava porque eu entendia que eu tinha parte com você.
Então, eu entendia que você era bem-vindo na minha vida, eu queria lhe dizer isso, e também queria fazer parte da sua. Então, tinha um sentido de pertencimento, era afetuoso, era abraço, era beijo, era verdadeiro. Então, na medida que Paulo transmite as saudações daquelas pessoas para a igreja de Corinto, o que Paulo está dizendo aqui, olha, esses irmãos sim são nossos. Eles sim são verdadeiros irmãos de vocês. Eles têm parte com vocês. Não esses que eu acabei de falar, que põem obstáculo na doutrina que é ensinada para vocês. Agora, esses sim, vocês podem reconhecê-los, vocês podem confiar neles. Tá? Então, a ideia é essa. E aí, ele vai e menciona algumas pessoas. Quem são essas pessoas? A primeira pessoa que ele menciona é Timóteo. Né? Timóteo é uma figura muito importante no Novo Testamento. Timóteo foi o principal discípulo de Paulo. A pessoa que mais tempo esteve com Paulo, certamente. Tá? Quem mais aparece com Paulo, viaja com ele. Paulo investe na vida de Timóteo mais do que na vida de qualquer outra pessoa. Tá? Inclusive, quando chega o final da vida de Paulo, é Timóteo que ele escolhe para passar o bastão. A segunda carta de Paulo a Timóteo nada mais é do que essa passagem de bastão. Ó, Timóteo, agora está com você. Agora é você que vai guardar o bom tesouro. Né? Paulo vai e diz isso para Timóteo. Agora está com você. Então, Timóteo foi esse discípulo principal. Paulo está dizendo, pode confiar em Timóteo. Outra pessoa que ele menciona é Lúcio, e aqui existem duas possibilidades, tá? Pode ser que seja Lúcio de Cirene, que é mencionado lá em Atos 13, que era um dos mestres da igreja de Antioquia, que trabalhou junto com Paulo e Barnabé na igreja, é uma possibilidade, mas também pode ser que Lúcio seja uma forma diferente de se referir a Lucas, porque isso é uma coisa muito comum no tempo do Novo Testamento. Você vê várias pessoas que no Novo Testamento recebem dois ou mais nomes, né? Formas diferentes do mesmo nome, como Priscila e Prisca, como Silas e Silvano, e tantos outros no Novo Testamento. Independente de se for o Lúcio de Cirene ou se for Lucas, é alguém que estava aos pés de Paulo, que estava lá junto com Paulo, que tinha uma história com ele, tá? Então, Lucas é um médico que fez viagens com Paulo. No livro de Atos, em vários momentos está com ele. Que quando Paulo é preso em Roma, está com ele. Tá? E é aquele que escreveu o terceiro evangelho e escreveu o livro de Atos também. Tá? Outra pessoa que ele vai mencionar é Jason. Jason foi um discípulo que Paulo fez em Tessalônica. E foi um dos crentes que ainda novo convertido já sofreu perseguição. Se você for lá para Atos 17, você vai ver que o pessoal da sinagoga de Tessalônica, revoltado com Paulo, né, invadem a casa de Jason procurando ele, como não acham, pegam Jason, levam Jason, entregam às autoridades e Jason tem que pagar fiança para poder ser liberto. Então, assim, foi um dos que também foi educado aos pés de Paulo no caminho do Senhor e que caminhou ao lado dele. Nós vemos que ele agora está com Paulo em Roma. Né? Sosípatro, muito provavelmente é uma forma diferente do nome Sópatro, tá? São formas diferentes da mesma pessoa. Se for de fato, ele é mencionado em Atos 20, que é alguém que acompanhou Paulo na terceira viagem missionária, e era um discípulo de Paulo, natural da cidade de Bereia. Então, Paulo ganhou ele para Jesus na segunda viagem missionária. E agora, na terceira, ele já está sendo discipulado por Paulo. Tércio vai aparecer aqui. Tércio é aquela pessoa que escreveu a carta de Paulo aos Romanos. Você já deve ter percebido, se você ler as cartas de Paulo, que ele ditava para alguém escrever. Né? E os especialistas do Novo Testamento até sugerem que ele fazia isso especialmente porque ele tinha um problema de vista. Né? Ele gostava de escrever a saudação de próprio punho no final, e tem uma das suas cartas, ele diz, vejam com que letras grandes eu escrevi essa saudação de próprio punho. Então dá a entender que possivelmente ele tivesse aí um problema de vista, e por isso ele precisava de pessoas para fazerem isso. Agora você imagina o nível de confiança que ele precisava ter em alguém para fazer isso. Né? Porque eu estou ditando, você está escrevendo. Para você ter ideia, outras cartas de Paulo foram quem fez esse trabalho foi Timóteo, Silas.
Timóteo foi o que mais fez. Então, Tércio, embora ele não seja mencionado em outro lugar no Novo Testamento, mas com certeza era um discípulo que foi educado aos pés de Paulo, em quem ele confiou uma tarefa tão importante como essa, né? Escrever justamente Romanos, tá? Depois de Tércio, vão ser mencionados aqui 3 cristãos da cidade de Corinto: Gaio, Erasto e Quarto. E aí eles são mencionados por quê? Porque Paulo estava hospedado lá com eles. Quando Paulo escreveu Romanos, ele estava em Corinto, hospedado na casa de Gaio. E a casa de Gaio era a casa onde a igreja se reunia também. Gaio, inclusive, é um dos poucos crentes de Corinto que foram batizados pelo próprio Paulo. Se você for lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 14, você vai ver ele dizendo isso, tá? Então, aqueles crentes estavam com Paulo, foram filhos na fé de Paulo e eram discipulados por Paulo. Então, queridos, se nós pararmos para ver todos esses nomes que ele mencionou, qual é o elemento que há em comum com todos esses irmãos? Conheceram a Cristo, foram doutrinados, educados na fé, no Evangelho de Paulo. Então é o vínculo com Paulo que está sendo colocado aqui em jogo, em questão. E aí por isso Paulo está dizendo, olha, nesses que trazem uma coisa diferente do Evangelho que foi ensinado, não confie. Mas nesses aqui, podem confiar, porque eles estão conectados comigo. Então, meus queridos, preste atenção. A maneira de você reconhecer um verdadeiro mestre é pelo seu vínculo com os apóstolos. Um mestre verdadeiro tem um compromisso de fidelidade à doutrina apostólica. E isso é especialmente significativo quando a gente pensa em Paulo. Porque se você parar para pensar, dessa galera, o alvo favorito deles é Paulo. É quem mais eles atacam, é quem mais eles discordam. E por quê? Justamente porque nas cartas de Paulo é que tem aquelas coisas mais amargas em relação a temas que as pessoas querem fazer doce nos dias de hoje. Como, por exemplo, feminismo, como, por exemplo, homossexualismo, como, por exemplo, tantas coisas que hoje são a verdade da moda. E Paulo contradiz isso de forma veemente. Então, é melhor atacar Paulo. E ele é o mais atacado de todos. Mas, queridos, prestem muita atenção. Se você vê uma pessoa que põe em xeque a doutrina paulina, ou de qualquer apóstolo que seja, é aí que você vai encontrar um verdadeiro herege. É aí que você vai encontrar um falso mestre. Por exemplo, aquele mesmo que falou no vídeo que não existe ortodoxia, nesse mesmo vídeo ele define Paulo assim. Ele diz, olha, Paulo não era ortodoxo. Ele diz, Paulo era uma mistura. Tinha hora que Paulo era estoico, tinha hora que Paulo era platônico, tinha hora que Paulo era judaico. Aí ele dizia, o evangelho, segundo Paulo, é uma mistura de filosofia grega com direito romano, com sacerdotalismo judaico. Queridos, qual é o perigo de uma afirmação dessa natureza? É o pressuposto que está por trás dela. E que pressuposto é esse? Que pressuposto é esse? Que o que Paulo escreveu é um simples raciocínio humano, fruto de uma mente humana, como outro qualquer. É o pensamento de uma pessoa, de um ser humano. Então, ele pegou suas influências, filosofia, sacerdotalismo judaico, não sei o quê, misturou esses negócios e compôs uma ideia que veio da cabeça dele. Queridos, Paulo não é nada disso. Preste atenção. É claro que a palavra de Deus, ela é revelada em linguagem humana. Então, você vai encontrar paralelos, está entendendo? Com a linguagem dessas correntes de pensamento. Mas Paulo tem algo que o diferencia de qualquer outro pensador que se queira colocar, Platão ou quem quer que seja. O que Paulo escrevia foi inspirado por Deus. A inspiração.
É daí que vem a doutrina de Paulo, queridos. Não é de platonismo, não é de nada dessas coisas. A doutrina de Paulo é fruto da inspiração de Deus. Nós vamos ver isso reconhecido, por exemplo, pelo apóstolo Pedro. É muito interessante ver isso. Como Pedro se refere às cartas de Paulo. Joga aí, meu filho, por favor. Olha só. Em 2 Pedro, no capítulo 3, a partir do verso 15, olha o que Pedro diz. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras. O que é que você acha que significa essa palavra escrituras na boca de um apóstolo como Pedro? O que é que são as escrituras para Pedro? As escrituras para Pedro é a palavra de Deus, o Antigo Testamento. As escrituras sagradas, amém? Aí o que é que Pedro diz em relação a essas pessoas que distorcem os ensinos de Paulo? Ele diz que essas pessoas distorcem os ensinos de Paulo, assim como distorcem as demais escrituras. O que é que isso nos diz sobre a perspectiva que Pedro tinha em relação aos escritos de Paulo? Que os escritos de Paulo também eram escrituras. Então, para Pedro, as cartas de Paulo eram a Bíblia Sagrada do mesmo jeito do Antigo Testamento. Palavra de Deus do mesmo jeito do Antigo Testamento. O que é que Pedro pensa sobre as Escrituras? Isso era muito claro para ele. Na mesma carta, voltando para o capítulo 1, ele vai dizer para nós assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Não é um negócio que vem da cabeça que escreveu. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Então, queridos, Pedro entendia claramente que a palavra profética da Escritura, ela é uma palavra profética, vem de Deus de verdade. E quem as escreveu não estava colocando simplesmente o fruto das suas influências filosóficas, etc. e tal. Não, de jeito nenhum. Quem escreveu estava realizando algo sob o controle do Espírito Santo. O Espírito Santo estava impelindo, e eu já disse isso aqui em pregações anteriores, que a palavra impelir aqui, o verbo grego fero, tem o sentido de você conduzir com força. Como uma mãe segura o braço do filho na calçada, e ele quer ir para a rua, e ela, não senhor, você vem para cá. Ah, mas vamos entrar na loja de brinquedo. Não. Você vai para onde eu quero. O Espírito fez isso com os autores bíblicos. Estão entendendo? Então, queridos, prestem muita atenção. O que Paulo escreveu, assim como todos os outros autores da Bíblia, é a infalível e inerrante palavra de Deus. Deus falou através dele. É lógico que ele escreveu com a linguagem dele, com o estilo dele, mas o Espírito garantiu que o que saísse ali era o que Deus queria. Portanto, queridos, como é que vocês vão reconhecer um mestre verdadeiro em quem vocês possam confiar? Quando essa pessoa tem isso como pressuposto fundamental. E aí, quando essa pessoa vai ensinar o que Paulo escreveu, vai pregar um texto que Paulo escreveu, ele não vai se atrever a criticar o pensamento de Paulo. Então, uma coisa que você jamais vai ouvir na boca de um mestre de verdade é: gente, Paulo disse isso porque Paulo era machista, ele vivia numa sociedade machista, patriarcal. Então, ele foi influenciado pela cultura do seu tempo, por isso ele falou isso, mas hoje estamos em outros tempos. Não. Você não vai ver um mestre de verdade dizer isso. Você não vai ver um mestre de verdade dizendo que tem que atualizar textos da Bíblia, porque os textos da Bíblia foram escritos nos preconceitos culturais de quem escreveu.
Não. O mestre de verdade, ele entende qual é a natureza da sua missão. A natureza da sua missão é interpretar o que Paulo quis dizer e transmitir para os dias de hoje exatamente o que ele quis dizer. Por quê? Porque o mestre de verdade acredita que quando Paulo falou, Deus estava falando através dele. Consequentemente, se hoje Paulo falar através de mim, Deus estará falando através de mim. Essa é a lógica. Então ele trata o texto como a verdade inquestionável. Eu só preciso entender o que ele disse. A minha tarefa não é dizer o que é que do que ele diz serve e o que é que do que ele diz não serve. Não, absolutamente. Tudo que ele falou é verdade, porque Deus estava falando. Amém? Quer saber a quem você deve ouvir hoje? Ouçam aqueles que creem que a Bíblia é a palavra de Deus. E que entendem que a sua missão é simplesmente interpretar e transmitir o que a Bíblia diz. Pregador não é compositor. Pregador é menino de recado. Entendeu? Quando você pega um menino e diz, olha, vá ali em fulano e diga isso, isso, isso. O que é que você quer que ele faça? Simplesmente que ele diga exatamente o que você quis que ele dissesse. Amém? Então, esse é o papel do pregador. Transmitir a mensagem exatamente do jeito que o autor encaminhou, disse. Esse é o nosso papel. E é isso que eu quero fazer. Amém? Então, queridos, conhecer o Evangelho da Bíblia nos capacita a, primeiro, rejeitar os falsos mestres e seus ensinos. Segundo, reconhecer os verdadeiros servos de Deus. E, por último, conhecer o Evangelho da Bíblia nos capacita a descobrir se adoramos ao Deus certo. Vamos dizer aqui os três, por favor? Conhecer o Evangelho da Bíblia nos capacita a, primeiro. Segundo. Terceiro. Pastor, descobrir se adoramos ao Deus certo? Como assim? Você vai entender já já. Versos do 25 ao 27. Paulo vai encerrar com as seguintes palavras. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer-lhe. Sim, ao único Deus sábio seja dada glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Então, queridos, preste atenção. Paulo está aqui fazendo aquilo que a gente chama de doxologia, tá? O que é doxologia? Doxologia é uma fórmula litúrgica que louva a Deus e é usada em encerramentos. Por exemplo, na oração do Pai Nosso em Mateus, ela encerra com a doxologia. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Isso é uma doxologia, né? O final do capítulo 11, Paulo encerra com outra doxologia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, seja glória eternamente. Amém? Tá? Então, doxologias são isso. E aqui ele faz mais uma. Se você parar para pensar, o sentido básico, a mensagem central da doxologia é que Deus seja glorificado para todo sempre. Amém? Esse é o sentido central. Mas se você ler o texto, você vai perceber que Paulo estende bastante a descrição de Deus. Então ele traz informações, traz detalhes sobre esse Deus de forma significativa. E isso é extremamente relevante, porque é como se Paulo estivesse dizendo, olha, que Deus seja louvado, mas não um Deus qualquer, não um Deus da sua cabeça, o Deus de verdade. E quem é esse Deus de verdade? É o que ele vai dizer aqui para nós. Primeiro, ele vai dizer que esse é o Deus que tinha o poder de mantê-los firmes.
E quando a gente pensa em manter firme, o contexto é o quê? Manter firme na doutrina, manter firme na verdade, diante dos ataques dos falsos mestres que eram iminentes. Isso aqui é o sabor do final da carta. Então, esse Deus, ele poderia fortalecê-los, mantê-los firmes. É esse o significado do verbo esterizo, que é traduzido na NVI por confirmar, tá? Confirmá-los, ou melhor tradução, na minha opinião, seria fortalecê-los, firmá-los, seria algo melhor assim. Mas, enfim, só que esse Deus, que é quem pode fortalecer vocês, ele faz isso como? Paulo vai dizer que ele faz isso por meio do meu evangelho. Então, como é que Deus faz, como é que opera o poder de Deus para deixar um crente firme? No evangelho apostólico. E aí, como Paulo descreve esse evangelho? Por que Paulo confiava tanto nesse evangelho? Primeiro, que ele vai dizer aqui, que esse evangelho trouxe a revelação de coisas que antes eram mistério. Coisas que antes são ocultas. E isso é significativo. É legal você ver a maneira como Paulo fala do evangelho dele lá em Gálatas. Abra aí, filho, por favor, a referência de Gálatas, por gentileza. Olha o que Paulo vai dizer aos Gálatas. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Então é por isso que Paulo dizia, olha, o Deus de verdade é o Deus do meu evangelho. Por quê? Porque o meu evangelho veio direto dele. Foi revelado. Não é uma coisa que é fruto da minha cabeça. Eu recebi por revelação. Mas não somente isso. Paulo entendia que esse mesmo evangelho era o evangelho que estava descrito nas escrituras proféticas. Ele menciona isso também. Então, Paulo confiava muito no seu evangelho, porque ele sabia que era disso que o Antigo Testamento falava. Romanos é impressionante pela quantidade de citações do Antigo Testamento. É a carta de Paulo que mais tem citações do Antigo Testamento. Romanos cita o Antigo Testamento 45 vezes. E a segunda carta que mais cita o Antigo Testamento de Paulo é 1 aos Coríntios, só vai citar 15 vezes. Então, assim, Paulo estava muito seguro que o que ele dizia correspondia fielmente à mensagem da Escritura. E veio de revelação direta de Deus. Então, o Deus que ele quer que seja adorado para sempre não é um Deus qualquer. É o Deus do seu evangelho, o Deus da doutrina apostólica, o Deus da Bíblia, o Deus da Escritura. Então é isso que Paulo encerra. Paulo encerra Romanos dizendo que o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia seja adorado para sempre, não o Deus da sua cabeça, nem o Deus do seu coração, nem o Deus que você acha que é. Queridos, prestem muita atenção. O alicerce mais primário da fé cristã é a crença que a Bíblia é a palavra inspirada e inerrante de Deus. Sem esse alicerce, a igreja desmorona, queridos. Por quê? Porque é na Bíblia que a gente sabe quem é Deus. É na Bíblia que a gente sabe quem é o nosso Deus. É na Bíblia que a gente sabe como pode adorar esse Deus, como pode viver para esse Deus. Se você tirar a Bíblia, Deus vai ser o quê? Se você tirar a Bíblia, Deus vai ser o que você quiser, cara. O que dá na telha. Vai ser o que a minha cabeça diz. Vai ser o que o meu coração diz. E aí, queridos, se você parar para pensar, é exatamente isso que o mundo de hoje está fazendo. É isso que esses segmentos evangélicos de hoje estão fazendo. Eles não estão mais querendo ser o que eles foram criados para ser. Homens criados conforme a imagem de Deus. Não! O que eles estão fazendo é criar um Deus à imagem deles. Do jeito que os seus corações querem. Do jeito que as suas mentes o concebem. E é interessante que você vê isso quando você vê, por exemplo, a pessoa dizendo, não, o meu Deus não faz isso. Então você vai ver isso, por exemplo, quando a pessoa fala assim, o meu Deus não é assim. O meu Deus não faz isso.
né? Entenda, eu não estou dizendo que é errado você chamar Deus de o meu Deus. Se você tem uma aliança com Deus, Ele é o seu Deus e você é povo dele. Amém? Tá? O problema é quando essa expressão, o meu Deus, passa a ter o significado de o Deus conforme eu concebo. Conforme eu quero que seja. Conforme minha mente aceita, conforme meu coração aceita. E aí, queridos, mas é isso que o mundo está fazendo hoje, é isso que esses segmentos evangélicos estão fazendo hoje. E eles estão criando um Deus completamente novo. Um Deus do jeitinho que me agrada. Um Deus que é amor, mas não é juízo. Que é salvador, mas não é senhor. Um Deus que é pai, mas é um pai relapso que não corrige nem disciplina seus filhos. É um Deus que me acha o máximo, que me aceita como eu sou, que vive para satisfazer os meus desejos, me livrar de todos os problemas e me fazer feliz. Qual o problema desse Deus? É que ele não é o Deus da Bíblia. Aí, uma vez que um falso mestre quer ensinar as pessoas a adorar esse Deus conforme a cabeça dele, conforme o coração dele, uma vez que esse falso mestre se depara com certas partes da Bíblia, ele vai ter que pôr em dúvida a credibilidade da Bíblia. Aí ele vai pegar aquele texto que mostra Deus mandando matar pessoas e dizer, não, o meu Deus não faz isso. Isso aqui foi as questões culturais do tempo mosaico. É a cabeça do povo. Eles que disseram isso aqui. Eles quiseram fazer limpeza étnica e botaram a culpa em Deus. É o mesmo argumento dos ateus, do neoateísmo. É o mesmo argumento. Está entendendo? Então, eu vou pôr a Bíblia em xeque, vou pôr a Bíblia em dúvida, porque eu não aceito o Deus da Bíblia. Eu só quero o Deus da minha cabeça. Recentemente, um desses falsos mestres famosinhos de rede social, ele disse o seguinte, perguntaram, ele estava fazendo uma live no Instagram, daquela que a pessoa faz as perguntas, você responde ao vivo, né? E aí perguntaram a ele, Deus está no controle de tudo? A resposta dele foi, não. Deus não está no controle de tudo. Se Deus estivesse no controle de tudo, não tinha coronavírus. Se Deus estivesse no controle de tudo, não tinha morte, não tinha estupro, não tinha doença, não tinha ladrão, não tinha isso, não tinha aquilo. Então, queridos, preste atenção. O coração dele criou um Deus que é incapaz de governar a história por meio de coisas que nos causam dor. Porque o coração dele criou um Deus que só faz o bonzinho para a gente. Aí, uma vez que a Bíblia mostra que Deus não é o que a gente quer, não é o que a gente, muitas vezes o nosso coração pecador aceita, aí ele, não, esse Deus não. Descredibilize do Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia, queridos, é aquele Deus que é soberano sobre tudo, é aquele Deus que diz lá em Isaías, eu faço a paz e crio o mal. Eu crio a luz e crio as trevas. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. E isso quando ele está anunciando uma invasão que vai matar muita gente lá. Quando ele está anunciando que Ciro, o rei da Pérsia, com o poder que ele usava para subjugar inimigos, era um ungido escolhido por ele. Esse texto é hardcore. Aliás, cadê Celso? Esse texto, Celso, é death metal, meu amigo. Né? Esse texto é death metal, velho. Sabe? Então, assim, mas o Deus do coração do cara, o cara criou um Deus e quer que a multidão que o segue deixe de crer no Deus da Bíblia para crer no Deus dele. Queridos, é por isso que esse mesmo cara, em outro momento, ele disse uma frase, olha a frase dele. Eu não sigo um livro, eu sigo a Cristo. Parece bonito, né? Parece, né? Parece muito interessante. Eu não sigo um livro, eu sigo a Cristo. Colocando mais uma vez em dúvida a Bíblia. Sabe? Mas, queridos, presta atenção.
Quando eu escuto o cara falando uma asneira dessa, me dá vontade de perguntar, cara, então onde danado tu arrumou esse Cristo que tu segue, se não foi na Bíblia? Porque se o Cristo que tu segue, tu não conheceu ele através da Bíblia, aonde tu arrumou esse Cristo? Em qual outro lugar? Foi no Alcorão? Porque no Alcorão, Jesus é mencionado bem levemente como um profeta, né? Bem rapidamente como um profeta. Foi no Alcorão? Aonde foi que se encontrou esse Cristo? Queridos, eu sei onde ele encontrou esse Cristo. Na sua arrogância. No seu coração, na sua cabeça, se achando maior do que a palavra de Deus. Um Cristo que não é, como disse Paulo, por meio de quem tudo foi criado, né? Que nele foram feitas todas as coisas, quer visíveis e invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados e potestades, tudo foi feito por meio dele e para ele. Não, o Cristo que ele está falando não é o Criador de todas as coisas. O Cristo de quem ele está falando é uma criatura, foi criado por ele. Preste atenção no que eu vou lhe dizer aqui. O seu Deus só é Deus de verdade se for o Deus da Bíblia. Se o seu Deus não for o Deus da Bíblia, ele nada mais é do que uma projeção do seu próprio ego. Consequentemente, quando você adora esse Deus, você está adorando a si mesmo. E isso não é adoração, isso é idolatria. É isso que esses falsos mestres estão ensinando a multidão de pessoas a fazerem. Adorarem a si mesmos. Adorarem um Deus que é fruto da sua mente, dos desejos do seu próprio coração. Para encerrar, agora eu vou comentar o verso 20, que eu não sei se você percebeu que eu passei por cima do verso 20 e não comentei, porque eu guardei ele para comentar aqui na conclusão, tá? O que é que o verso 20 diz? Lembrando que o verso 20 é a conclusão daquela advertência direta em relação aos falsos mestres, tá? No verso 20 ele vai dizer assim: em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Queridos, por que mencionar Satanás numa advertência contra os falsos mestres? Por que Satanás entra na narrativa aqui sem ter sido nem convidado? Porque Paulo está falando de falsos mestres, aí de repente ele diz, mas fique tranquilo, porque em breve Deus vai esmagar Satanás debaixo dos pés de vocês. Então parece que Paulo compreende que esses falsos mestres, esses pregadores, essas pessoas que colocam obstáculos na doutrina apostólica, que querem trazer uma ideia diferente do evangelho da Bíblia, um Deus diferente do Deus da Bíblia, parece que ele entende que isso não é um fenômeno meramente humano. Existe uma influência espiritual nisso. Então, Satanás, o diabo, o líder das hostes malignas, ele é o maior interessado em que a igreja se seduza por esses mestres. Porque se a igreja se seduzir por esses mestres, vai adorar outro Deus, e não o Deus verdadeiro, criador de todas as coisas. Não o Deus da Bíblia. Então, ele é o maior interessado. Então, por isso que essa advertência se torna ainda mais significativa para nós. Lutar contra os falsos mestres não é só um debate de opiniões, é uma batalha espiritual. Nós precisamos de oração, nós precisamos de intimidade com Deus, precisamos nos fortalecer especialmente no Evangelho. E aí a gente vai estar pronto para enfrentar essa batalha. E aí a gente vai reconhecer os falsos mestres, vai reconhecer os verdadeiros mestres. E vai saber quem é verdadeiramente o Deus a quem devemos adorar. Enquanto estivermos nesse mundo, teremos que travar essa batalha.
Mas tem uma notícia boa. Essa batalha não é para sempre. Porque, como disse Paulo, em breve, Satanás será esmagado debaixo dos nossos pés. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Paizinho, obrigado por tua palavra. Obrigado pelo teu chamado a permanecermos firmes no Evangelho da Bíblia, seguindo mestres que afirmam a autoridade e inerrância das Escrituras, adorando ao verdadeiro e único Deus, o Deus descrito nas Escrituras. Em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito nos capacite para isso. Nos fortalece, Senhor. Que nós tenhamos cada vez mais sede da Tua Palavra. Sede por Te conhecer. Sede por Te buscar cada vez mais. E que cada dia mais nós nos aprofundemos no conhecimento da Tua verdade. Não somente conhecimento teórico, mas intimidade com o Senhor. Nos abençoa, Senhor. E nos protege dessas mentiras doutrinárias que estão transbordando, Pai, nas redes sociais e em muitos outros lugares. Nos abençoa. Em nome de Jesus.